Sejam todos muito bem-vindos ao Entre Manas. Eu sou a Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan e nesse nosso novo episódio da 5ª temporada, a gente tem um convidado mega especial. Ele é cantor, preparador vocal, professor e músico há mais de 20 anos. O amor que ele tem e a conexão que ele tem com a música fizeram com que ele chegasse a lugares e a pessoas incríveis no Brasil, no exterior. Uma dessas pessoas é o produtor musical Mahogany Beats, que é vencedor de 2 Grammys. Então, gente, a gente tem uma celebridade aqui hoje. Ele começou na música com o violão popular, clássico, a guitarra, e sempre teve aí influências do blues, do jazz, do funk, do pop, do rock, do country. Com 19 anos ingressou na sua primeira orquestra e se aproximou do universo dos instrumentos de sopro. E hoje, além de professor numa das maiores escolas de música do mundo, que é a School of Rock, ele é vocalista e instrumentista da BFG, que é a Black Feeling Groove. Acertei, Léo? Isso mesmo, tá tudo certo. Tá aqui com a gente hoje Prazer. o Leonardo Teixeira, também conhecido como Léo Black Teacher. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês, tá? E vamos... Eu tô adorando, Léo, esse contorno musical que o Entre Manas tá ganhando, né? Uau, A gente falou já, acho que umas 3 vezes, né, sobre música. Músicas. Que legal ter você E as aqui. celebridades que estão vindo, né? Como o Léo. Prazer é todo meu, gente. Ô, Léo, e nos bastidores, né, a gente conversou um pouquinho. Você tem uma história muito doida, né? Porque pra música te ganhar, um grande time de futebol aqui de São Paulo. Que, ao meu ver, não é um grande time, assim, também. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas um grande time aqui de São Paulo perdeu um atleta musical, um atleta muito promissor, né? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Sim, a minha história, né, no futebol, né? Na época, eu tinha 14 anos, né? E sempre o pessoal do bairro torcia muito por mim, fazia uma peneira e tal. E sempre quando eu chegava da escola, fazia as lições de casa tal, bonitinho, eu ia pra jogar bola. Ficava jogando, petecando a bola, depois ia pra quadra, pra jogar um futsal, né? Também jogava campo e ia pro clube, né? E teve um dia que eu cheguei da escola, né? E, assim, minha vida era mais, assim, escola, casa, igreja, biblioteca. Então, eu sempre tinha essas atividades. Um dia eu cheguei em casa e tinha um monte de adolescentes ali na porta gritando meu nome e tal. Aí eu chegando assim, nossa, eu achei estranho, todo mundo gritando assim, né, tal. E eu acho que com certeza minha mãe dentro de casa também achou estranho. Por que eles estão gritando o nome do Léo? E lá no bairro tinha sempre peneira, né, testes assim no clube e tal. E aí eles estavam lá e o menino chegou em mim e falou, Léo, cara, tem um olheiro, vamos fazer um teste lá, tal, a gente veio aqui só esperando você chegar da escola, tal, vamos lá pro clube, e tá esperando lá. E tinha vários garotos, adolescentes, jogava muita bola lá, né, e eles me conheciam, assim, que quando eu jogava, parece que tudo favorecia, né, eu chutava a bola pro gol, era gol, driblava bem, e aí ficou essa marca na cabeça deles e falou, ó, pro futuro craque aí, né, de repente. Mas aí eu fui no clube, né, fui no clube e fiz os testes, né, jogamos um pouquinho ali no campo e tal. Tinha realmente alguns olheiros enxergando, não somente eu, mas outros também, né, outros jogadores. E aí foi quando, de repente, ele me chamou no canto e pediu pra fazer alguma coisa com a bola, né? Eu fico imaginando assim, aquele jogador que chega no Barcelona, no Madrid, aí tá, né, a marca ali do time e tal, eles começam a petecar, fazer alguma coisa e tal, uns fazem legal, outros às vezes, né? Mas aí eu, beleza, fiz, né? Comecei a fazer embaixadinha, tal, tocando, tal, peteca, era ombro, tal, aquela coisa toda, né? E a galera tudo gritando, Léo, 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 Léo. E aí depois o petecando, e eu vi que eles estavam meio cansados de tanto ver o petecando. Já tava mais ou menos nos 100, 150, 200, e aí foi indo, né? Uma galera, né? Uma galera, assim, cheia de adolescentes ali, torcendo ali por mim. Eu falei, caracas, que da hora.
Aí, quando eu vi que ele estava meio que assim, gritando, Léo, Léo, eu fui, joguei a bola pra cima e dei umas de bike, assim, não sei se vocês conhecem Nossa, bicicleta, A sim. né? bicicleta, lógico. E joguei a bola pra cima e olhei pro lado e a trave tava abertona lá, eu fui, dei umas de bike, aí o professor foi lá, me abraçou, Jogador caro. e os meninos também, parece que a torcida ali me empurrou também, né, pra de repente assinar um contrato, né. E nisso eu conhecia também um jogador, né, que saiu de lá, né, que jogou muito tempo no Corinthians, jogou no time de fora e tal. Eu jogava com ele também no campo, né, no clube. Uhum. E ele sempre falava, né, pô, você tem muita raça, você corre bastante, você tem habilidade, você dribla e parece que tudo gira a seu favor, toca pra você toca certo, difícil, você até erra, mas erra pouco, né, tipo, beleza, ele torcia bastante por mim, né, tal, e eu fiquei sabendo depois que ele conseguiu assinar um contrato, tal, já tava no Corinthians, tal. E nisso, né, eu todo feliz, tal, né, e o olheiro chegou em mim, né, empresário, falou, ó, vamos lá na sua casa, tem que falar com a sua mãe e tal, né, sobre seus pais assinarem, porque você é de menor, aquela coisa toda, né, e nisso eu já, meio que com um bloqueio na cabeça, porque assim, como meus pais eram religiosos, e a igreja proibia muita coisa, assim, né, tal, até ter TV em casa, aquela coisa, e futebol geralmente eu jogava meio que, né, escondido, tal, aquela coisa toda, e aí eu falei, vamos lá, vamos, né, aí eu com a chuteira ali na mão, chinelo caminhando, tal, meião, e aí cheguei em casa e eu já pensando, vou deixar ele na frente e tal, aí ele chamou, né, Dona Tereza, tal, minha mãe chama Tereza, aí minha mãe naquela correria dela, né, 8 irmãos, né, 6 homens e 2 mulheres na correria, aquela coisa toda, meu pai já trabalhando, né, e aí ele chamou minha mãe e falou, Dona Tereza, tudo bem? Eu sou empresário aqui e tal, gostaria de falar com a senhora, posso falar com a senhora um minuto? A minha mãe, não, pode sim, tal, não sei o que, aí me viu ali no cantinho ali, né, tal, já falou, aí tem coisa. Tem coisa, o que esse menino aprontou? Então, eu acho que de repente na mente dela veio isso, né, será que tá aprontando por aí, eu tô sabendo, né, e aí beleza, ele falou, tô aqui com o contrato, pegou uma folha, né, o Léo, né, ele passou num teste, passou na peneira, ele vai assinar com o clube e tal, e eu preciso também da assinatura da senhora, tá, dos pais e tal. Aí como minha mãe era bem ali, né, na questão religiosa e era tudo tão proibido assim, aí falou, não, Deus me livre, tipo, soltar meu filho por aí e tal, não sei o que pode acontecer, aquela coisa, aquele medo de mãe, né, porque quando um jogador de futebol realmente, ele passa num clube, ele vai pra vários lugares, vai pro interior, viaja, fica muito tempo mora fora. em alojamento, né? E minha mãe não tinha esse, sabe, costume, às vezes nem saía tanto, saía mais, era igreja, médico, ela fazia as coisas que tinha que fazer por nós, né, tal, aquela, né, rotina, né, e aí ela falou, não, Deus me livre, eu não vou liberar meu filho pra ir em lugar que eu nem conheço, nem sei. Agora eu fiquei pensando, assim, na época, eu falei, se meu pai estivesse aqui, eu acho que meu pai era mais tranquilo, seu pai, sabe? você acha que ele teria liberado? Nossa, meu pai era muito sossegado, e meu pai gostava de futebol, né, gostava, ele falava que, família mineira, né, que em Minas Gerais ele jogava também e tal, era bom, tal, aquela coisa, né, tal, e aí eu pensei, nossa, meu pai deveria estar aqui e tal, pra dar um aval, né, acelerar e tentar trocar uma ideia, né, aí não teve acordo, né, e aí falou não, e como era parte da igreja, né, não podia muitas coisas e tal, né, doutrina, né, que eles falavam, e aí acabou eu triste ali atrás e com a chuteira na mão, olhando, e até o empresário incentivou, Dona Tereza, ele tá aqui tudo na mão da senhora, vai dar, né, aquela boa vida pra senhora e tal, mas a gente, assim, não culpa nada, nem, né, mãe, religião, nem nada, e a vida tudo tem um propósito, né, tudo tem, com certeza, na verdade, uma direção, e se Deus quer, ele, né, sim, vai acontecer, e se não, de repente, pra mim, eu aceito, né, tanto é que depois, de um tempo, meu pai comprou um violão pra mim, né, minha mãe não deixou ser jogador de futebol, né, ali, não deixou por medo, né, de soltar o filho e tal, aquela coisa toda, mas, em contrapartida, meu pai comprou depois um violão, e como o meu irmão mais velho, né, o Nilson Júnior, também gostava de música, então a gente começou a aprender ali só, né, só eu e ele. Por isso que o mundo perdeu um atleta e ganhou um grande músico, e o mundo da música agradece, né, agradece a Dona Tereza, viu, Dona Tereza, obrigada. Olha aí, ó.
Ô, Léo, e essa paixão pela música veio aí nesse momento que sua mãe, né, não deixa você ser jogadora, aí você ganha um violão, ou essa paixão já existia? Vamos dizer que eu já tinha já uns 14 anos, Tá. tal, e como eu frequentava a igreja, e via músicos tocando, tal, tudo, e eu me encantava, né, com aquilo. Foi até um momento em que uma mulher lá, né, uma senhora, uma irmã da igreja, né, falou, né, pro meu pai, ó, tá vendo esse garoto aqui? Quando a gente estava aqui, né, em alto clamor, orando e tal, eu via um instrumento de ouro na mão dele, quando ele tocava, parece que as notas viajavam, assim, por cima, e quem tava, assim, de repente, digamos, triste ficava alegre, quem tava com enfermidades, doenças, ficava curado. Eu vi essa viração. Aí, como eu era criança, assim, ficava correndo pra lá e pra cá, e foi nisso que eu prestei muita atenção. Eu falei, um instrumento de ouro? Como assim, né? Fiquei pensando, aí ela falou diretamente do meu pai, né? Aí eu falei, instrumentos de ouro, notas tocando, e as notas voavam, e eu já via os instrumentos assim sendo tocando, e eu já conseguia trabalhar ouvido, né? Ouvia um som, conseguia imitar. E aí, depois disso, né, isso nunca saiu da minha cabeça até hoje. Eu comecei a aprender violão popular, violão clássico depois, erudito, né? E naquela época, vocês sabem que não tinha Instagram, Não, nada YouTube, de- Google, é. né? Antigamente Mal não tinha existia um Google. internet. Não tinha internet e Tinha as tal. revistas, É, né? Tinha as As revistas, livros. verdade, olha, banca de jornal. É. Eu passava na banca de jornal já olhando se já tinha o próximo edição, porque eu comprava a maioria, assim, que tava nas minhas condições, eu comprava, né? E aí eu ia muito no centro da cidade. Tinha uma casa muito grande que eu lembro como hoje. E aí meu irmão, né? A gente ia lá no centro da cidade, chamava Irmãos Vitali. Eu acho que de repente não tem mais lá, acho que de repente foi pro sul, algum lugar assim. E a gente entrava nessa casa, né, depois da escola, a gente ia pra lá e ficava todo o tempo lá, todo o tempo. E a parte de baixo tinha várias metodologias, né, metodologia em português, espanhol, francês, inglês, e eu ficava folheando, e aí a gente ficava todo o tempo ali encantado com instrumento de sopro, piano, cordas e tal. E eu olhava assim e falei, nossa, que maravilha tal. E foi daí depois, né, voltando um pouco lá é o que a irmã disse, né, a parte da revelação, foi aí que eu comecei a pegar gosto por instrumento. Então, assim, até a escala maior, aquela escalinha, eu via que combinava o som, eu conseguia combinar o som, fazer um solinho ali no violão e tal, no começo de tudo, antes de estar fazendo, né, curso de violão clássico e popular. Aí eu comecei ali a trabalhar e pegando música, colocava no rádio lá, colocava música, será que tom que tá? Aí eu aprendi um shape, né, no violão. E no violão, não sei se vocês sabem, conhecem, porque se você faz um modelo aqui, é uma tonalidade. Agora, se você repete esse modelo aqui meio tom acima um tom, vai dar no mesmo modelo a mesma sonoridade, só que em outra tonalidade. Então, quem cantava assim, de repente lá, comecei depois de tocar na igreja, eu pegava de ouvido, né? Então, assim, afinava o violão já de ouvido, as cordas tal do violão. E aí quem cantava, assim, era meio que no susto. Tipo, chegava alguém, tal, pegava o microfone, vou cantar tal hino, tal louvor, tal música. E geralmente era harpa cristã, né? E às vezes hinos gospel. Né? O livrinho e tal. E aí eu via, pô, essas músicas tocam em 3 acordes e tal. Eu pegava de ouvido e ia. Só que aí, depois eu começava a sentir falta de algumas progressões harmônicas em algumas músicas. Eu falei, caramba, qual progressão é essa? O que eu vou fazer? Aí eu comprei um livro do Almir Shediac, né? E aí é um dicionário de acordes. Então lá tinha música Tom Jobim, Caetano Veloso, tinha João Gilberto, Elis Regina, e tinha exemplos de como você reharmonizar uma música. Igual, Parabéns Pra Você tem 3 acordes, pode tocar com 3. Mas se você quiser tocar com 20, 30, 40 acordes, você também pode num estilo diferenciado, num jazz, num blues ou alguma coisa assim. Então eu comecei a pegar músicas, assim, colocar exemplos, e aí eu levava ali, né, pra igreja, falei, pô, dá pra encaixar esse acorde. E aí fui trabalhando a percepção, o ouvido. E aí foi que depois de muito tempo, né, eu comecei a entrar numa orquestra, né, aí foi onde abriu mais meu leque. O maestro começou a me ensinar partitura, música, eu comecei a pegar trompa no começo. A trompa aí, só que eu peguei, na verdade, trompa, eu não gostava, falar a verdade, eu não gostava muito, né, eu gostava mais de instrumento solista, assim, tal, igual um sax, né, e aí foi quando ele
maestro muito bonzinho comigo, deixava eu levar pra casa, treinar aquela coisa. E aí eu comecei a tocar na orquestra trompa. Aí depois liberou o clarinete. Aí eu comecei a tocar clarinete também, aquelas chaves e tal. E aí depois de um tempo eu passei pro saxofone, né? Aí eu comecei a tocar na orquestra e tal. Só que em casa eu estudava bastante a parte de harmonização, reharmonização, coisas da música mesmo, né? E aí começava a trabalhar a parte de criatividade, né? Da improvisação. Né, em termos de você estar cantando uma música e saber reharmonizar, colocar mais acordes, deixar mais, assim, interessante de se ouvir, né, acordes dissonantes, né, digamos assim. Para os músicos, entende bastante, vocês também podem entender, de repente são aqueles acordes mais simples, se você pensar num sertanejo mais simples, de 3 acordes, aqueles acordes naturais, vocês escutam aquilo, né, mas quando você pensa num soul, num black music, num blues, numa música gospel americana, tem, assim, os acordes, assim, um preenchimento enorme, uma criatividade, um feeling que é surreal, é algo muito, assim, digamos, divino até mesmo, né? Quando você pega e consegue criar, colocar acordes, e isso me facilitou bastante. Eu digo que a igreja, ela facilitou essa parte de grupos, tal, direto, tava lá, o pessoal cantando, então não tem como você não ficar bom de ouvido, né, percepção. Depois comecei, o meu desafio maior antigamente era a leitura de primeira vista de partitura. Então, assim, o maestro me ajudou muito nisso na época, clave de sol, clave de fá, e aí depois de um tempo, né, eu trabalhei também, assim, na questão de outros projetos em várias igrejas também, né? O pessoal sabia, o Léo entende bastante de harmonização, de partitura, e fazia, né, as partituras para os instrumentos de harmonia e tal, né, de sopro, e ajudava bastante ali a parte do coral também, né? Tinha uns grupos na igreja, assim, e às vezes a galera, o pessoal preferia tocar com a gente. Então a gente já colocava instrumentos de sopro. Dava aquele encanto aquele maior, encanto, né? Porque ao vivo, né? Ao vivo é melhor, né? Quando se faz alguma coisa assim, né? Ao vivo, né? Então a gente ensaiava com o grupo, tal, tudo, e fomos crescendo assim, essa parte, né? Da música, né, em si. Então, isso que me motivou bastante, a influência que eu tive bastante foi a igreja, né? Isso. E tem uma foto sua que eu adorei quando você mandou, que é aquela que a legenda é alguns dos instrumentos que eu toco. Parece uma loja de música, gente. Nossa. A gente tem essa imagem. Nossa. Olha isso! Uau! Que legal, né, Léo? Eu tava vendo aqui nessa foto, eu vi, faltou um xilofone, né? Que eu adoro tocar xilofone também. O que é um xilofone? Um xilofone é aquele instrumento que você toca com uma vareta, né? Uma baquetinha, e tal, e representa praticamente uma ordem do piano. Ah, tá. Que as escalas são Aquele naturais, que mas em cima as pretas são... Aqueles que as crianças têm de madeira, assim? Então, tá. E às vezes você olha barulhinho de celular, né, também, tem mais ou menos, né? Lembra um pouquinho. Léo, a gente olha, assim, né? Eu sou Sim. totalmente leiga, não entendo. Então, assim, eu vou olhar, vou falar que isso é um violão, aquilo é um violão, guitarra, mas a gente sabe que tem diferença, que é cavaquinho. Tem. Aquilo eu ia falar que é um violino, mas é um violoncelo grande ali. Aquele é um baixo acústico, né? Tá Um contrabaixo de pau. Esse ano passado eu fiz a minha formação com ele, né? Com esse contrabaixo acústico. Ali é o violoncelo, tá vendo? Aquele é o violoncelo. Isso. E esse aqui atrás de mim, no meu braço aqui direito, do lado da esquerda, mas é o violino. E aquele é o ukulele, tá vendo? Violino. o ukulele que faz um somzinho muito legal. Aquele somzinho de corda de nylon e tal. E geralmente as pessoas confundem bastante o cavaquinho com o ukulele, né? Porque são do mesmo tamanho e tal. E ali, digamos assim, que esse é o maior. Aí vem aquele tamanho mediano e o violino. Então são tudo no mesmo formato. E assim né? como eu confundo guitarra com baixo. Contrabaixo? Não, é fácil de você entender. Sabe por quê? Porque é o tamanho das orelhas, das tarraxas, das cravelhas dela aqui, ó, tá vendo? Isso é a guitarra. Esse é o contrabaixo. Esse é o contrabaixo. Você vê que as cordas é mais, digamos, grossas, né? Existe instrumento de contrabaixo de 4 cordas, de 5 e de 6 também. A guitarra, tá vendo ali? Bracinho mais fininho, tal, 6 cordas. Então a diferença é que o baixo com certeza é mais enorme, é um pouco maior. E digamos que as cordas também, né, são grossas em relação à guitarra. Aqui, ó, guitarra semiacústica, Les Paul. Aqui também tem uma Les Paul, tá vendo aqui, ó, no meio, tal. Sim. E
aqui embaixo 2 cavacos e esse violão aqui que eu tinha na época, Takamine, né? E lá atrás, tá vendo ali do lado do violoncelo, é uma viola caipira, né? Eu também toco Olha, viola da caipira. moda de Né? viola, moda de viola. Isso, graças assim quando eu era criança, meu tio tocava muita sanfona também, eu lecionava sanfona nessa escola. Então, aí eu acabei aprendendo um pouco de sanfona, né, também, viola caipira, e o piano, tem um piano, não sei se vocês observaram ali atrás, tem um piano, né, e aqui na frente um teclado, um piano digital, um piano digital, e ali que é o teclado. tem uma diferença. Olha, vivendo e aprendendo. E faltou aí eu falei do xilofone, e faltou também o bandolim, né, aquele instrumento redondo, o redondinho. Vermelho, isso, mas tá bom. E eu vi, assim... Falta uma bateria também, uma bateria. Na bateria, na verdade, tinha na sala do lado, né? Tá. Na época, quando estava aqui no local, né? Aí tinha a bateria. E bateria é interessante, né? Bateria é onde tem aquela parte rítmica, né? E outra, a música é dividida em 3 partes, né? Digamos que é harmonia, melodia e ritmo, né? E tem metodologia que fala que o secundário é o timbre, tudo bem. Você reconhece algo pelo timbre. Até nos instrumentos musicais, quando é tocado uma determinada música, você reconhece pelo timbre, né? Então, é isso, né? Harmonia, melodia e ritmo. E a bateria é um instrumental dissonante que realmente trabalha isso, né? Para os músicos, as bandas não se perder no tempo, né? Então, se baterista adianta ou atrasa, aí já é. A casa caiu. A casa caiu. Legal? Adorei. Muito legal, tivemos uma mini aula sobre instrumentos. De instrumentos. Nossa, e eu estou, assim, curiosíssima ainda pelo que Vem está por por vir, lógico. viu? Tem muita coisa. Nossa, o Léo tem muita coisa aqui pra contar, né? E se você tá gostando, já gostou aqui dessa primeira parte, tá com a mesma curiosidade que nós, continuem ligadinhos que... Quarta-feira, 12h30, o Léo está de volta, o Entre Manas. Nos vemos lá.